Boa tarde a todos. Meu nome é Hélder Maiato e sou cientista. Como cientista, normalmente só falo sobre aquilo que acho que conheço, mas hoje aceitei o desafio de vos falar sobre algo que eu não tenho bem a certeza se sei o que é conhecimento. Comecei por tentar perceber, afinal, o que é o conhecimento. E o conhecimento é nada mais do que o ato ou o efeito de conhecer. É ter a ideia ou a noção de alguma coisa, é o saber, é a instrução e é a informação. Muitas vezes, conhecimento confunde-se também com estas duas outras noções, que é informação e a sabedoria. E se olharmos bem para o que cada uma destas coisas quer dizer, na verdade, informação não passa de um conjunto organizado de dados, que eu não sei se é bem a mesma coisa do que ter conhecimento, constitui uma mensagem sobre um determinado fenómeno ou evento e se relaciona com o uso racional dessa informação, é a base desse mesmo conhecimento. Por outro lado, sabedoria implica um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. A capacidade de discernir a verdade através das experiências que está na base, digamos assim, daquilo que consideramos a sabedoria. Isto leva-me a introduzir-vos um dos primeiros nomes que está no título da minha apresentação, Thomas S. Eliot. Provavelmente alguns não conhecem, mas foi Prémio Nobel da Literatura em 1948 e tem este poema, digamos assim, que eu acho muito revelador em relação à ideia de distinguir estas três coisas, de informação, conhecimento e sabedoria. Eu não vou ler, não vou declamar o poema, mas gostava de assentar nestas três últimas frases que vocês podem ler. Where's the life we have lost in living? Where's the wisdom we have lost in knowledge, and where's the knowledge that we have lost in information? Esta forma de olhar para o problema foi também explorada mais recentemente por Frank Zappa, que colocou no fundo este problema de uma forma musical, e se tiverem a gentileza de passar o som do excerto desta música, só se fizessem um favor aí. Portanto, Frank Zappa foi um músico, um compositor bastante polémico, que aborda a questão da informação e conhecimento. Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. E obviamente, como para um músico, music is the best. Mas acho que toca no ponto fundamental: informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria e a sabedoria não é necessariamente verdade. E isto leva-me a uma representação mais simplista e mais concreta, se quiserem, daquilo que é o conhecimento, que, segundo Platão, representa nada mais do que uma crença verdadeira e justificada. E ele coloca isto de uma forma muito simples. Se olharmos para este esquema que tem aqui à vossa frente, a azul temos as crenças, que no fundo são as crenças que ainda não foram demonstradas, portanto são falsas, portanto não há nenhuma verdade nestas crenças, aquilo em que nós acreditamos, sem qualquer fundamento científico. A vermelho temos as verdades que são desconhecidas. A castanho temos as crenças verdadeiras, mas que ainda não provadas, e aquilo que ele considera conhecimento são as crenças verdadeiras e demonstradas cientificamente, que ocupa este pequeno círculo amarelo que engloba, no fundo, a crença verdadeira e justificada. Mas afinal, o que é ser cientista e qual é o papel do cientista nesta aventura do conhecimento? Eu trago aqui uma menção muito especial a alguém que para mim representou e representa, apesar de já ter falecido, alguém que eu tive sempre como exemplo, o professor Manuel Teixeira da Silva, que para mim representava, enfim, aquilo que é verdadeiramente ser cientista. E sobre ele, gostava de vos falar um bocadinho desta frase, que acho que descreve como ninguém o que é ser cientista, na verdade.
eu vou ler, está em inglês, mas penso que toda a gente compreenderá. Knowledge and understanding do not come by magic. Only under certain special conditions can the scientific mind function and develop. And again, physical conditions are not enough. Large, beautiful, well-equipped laboratories cannot produce research by themselves. Only humans can think, and only humans are endowed with a capability of creative thinking. E isto gostava de sublinhar, só os humanos são capazes de ser criativos. Isto é o ponto fundamental que eu gostava de focar ao longo desta pequena intervenção. Portanto, os cientistas, they must be accurate in the formulation of the important answers he seeks, be careful in the observation he makes, test repeatedly and deduce within the logic of scientific thinking. He must publish the results and stand by them until and if facts prove him wrong, devotedly participating in the struggle through which truth emerges. Isto é um texto de outro grande cientista, outra grande referência, o professor Roberto Salema, data 2000. Há uns anos atrás eu comecei a pensar neste problema todo do que é conhecimento, informação e sabedoria aplicado à área que me interessa estudar. E eu estudo um processo chamado de mitose, que não é mais do que o processo de divisão do núcleo que está na base sempre que uma célula se divide. E o grande dilema que o investigador, o cientista, encontra quando estuda algo é focar-se ou não na big picture, nos problemas pelo seu todo, nos pilares do problema, ou concentrar-se em desvendar os detalhes mais ínfimos. Simplesmente porque é possível. O problema que me interessa estudar está aqui representado. Isto é uma célula a dividir-se. Conseguem ver os cromossomas organizar-se durante a divisão e a partir de um determinado momento as cópias dos cromossomas são distribuídos por duas células filhas que vão ser geneticamente iguais. É um processo fascinante, um processo extremamente complexo, do qual sabemos ainda muito pouco e que, enfim, se pudermos olhar para este processo usando as mais recentes ferramentas, conseguimos tirar umas pequenas fotos de detalhes que conseguimos ver. Isto, digamos, é o estado da arte daquilo que conseguimos perceber sobre este processo. Podem ver que existem cromossomas, que está a azul, existem estes filamentos do citoesqueleto que está a verde, que vão formar esta maquinaria que vai ser responsável pela distribuição dos cromossomas sempre que uma célula divide. Isto é o que nós sabemos hoje, é o que nós conseguimos ver hoje. Mas não, o que é surpreendente é que há mais de 100 anos atrás, quando este processo foi descrito pela primeira vez, já Walter Fleming conseguia ver quase com o mesmo detalhe, usando microscópios muito rudimentares que não se assemelham sequer àquilo que nós conhecemos hoje em dia e podemos usar hoje em dia, olhar para este processo com um detalhe muito idêntico. Portanto, aquilo que nós efetivamente conseguimos aprender sobre este processo em relação àquilo que se sabia quando ele foi descrito pela primeira vez é o grande desafio. E a minha grande dúvida é se efetivamente sabemos muito mais do que a simples descoberta do seu processo. Normalmente eu oriento pessoas, oriento alunos de doutoramento, oriento outros cientistas mais jovens. E normalmente, muitas vezes, eles vêm ter comigo: epá, tenho uma grande descoberta, fiz uma grande observação. Tem aqui uma coisa impecável, muito boa, que estou muito excitado com esta descoberta. E uma das primeiras coisas que eu lhes digo, vai ver ao livro do Daniel Messier, se ele já não descobriu isso. O Daniel Messier foi um cientista, um filósofo da mitose, se quiserem, que eu tenho como uma grande referência, que se deu ao trabalho de, em 1961, escrever um livro com mais de 300 páginas sobre este processo que é a mitose. Portanto, ele, na verdade, em 300 páginas, ele deve ter falado, se não de tudo, de quase tudo. E se alguém, efetivamente, pensar que tem um conceito novo sobre o processo, eu recomendo sempre aos meus alunos, vão ver o livro do Messier, que ele provavelmente já falou sobre isso. Quando efetivamente não aconteceu, então aí acredito que temos algo novo. É tão curioso que estas 300 e tal páginas que ele escreveu eram supostas, eu não resisto em mostrar-vos este prefácio, eram supostas ser parte de um volume 2 de uma série muito maior e acabou por fazer parte de um volume 3, digamos assim, quase em exclusivo, porque, como comentado pelo editor, o professor Messier dedicou uma magnum opus
ao tema, e eles não queriam, obviamente, deixar de parte tudo o que ele tinha para dizer e que deixou em legado, digamos assim, para as gerações futuras. Portanto, a grande questão aqui é o que é efetivamente conhecimento. Isto representa uma cascata de sinalização. Eu tenho muitas dúvidas se efetivamente o facto de sabermos esta complexidade toda que está por trás destas ligações, se é efetivamente conhecimento. Se olharmos para redes de interações genéticas, a complexidade pode ser ainda maior. Conseguimos saber hoje em dia o detalhe, as coisas mais pequenas, o mais pequeno detalhe, mas não sei se temos o conhecimento verdadeiro sobre os princípios básicos, os pilares que estão por base de um determinado processo. Com a genómica hoje em dia, enfim, caímos um bocadinho na tentação de pensarmos, ok, já temos a informação toda à nossa disposição, mas será que temos efetivamente o conhecimento? Eu tenho para mim uma máxima que acho, em que achei inspiração nesta frase de um outro prémio Nobel, Albert St. Georgi, que when I took up fishing, I always used an enormous hook. I was convinced that I would catch nothing anyway. And I thought it would be much more exciting not to catch a big fish than not to catch a small one. E um bocadinho por esta mensagem, a forma como eu oriento a nossa investigação é sempre pensando na big picture, muito mais orientada para a big picture, para o que é que efetivamente é um salto relevante no conhecimento, em detrimento a procura do mais ínfimo detalhe. Afinal, a função do cientista é a descoberta, que é nada mais do que o ato de revelar aquilo que não era conhecido. Voltando ao nosso esquema de Platão, o que eu gostava de chamar a atenção é que é efetivamente naquela zona que está a vermelho, que é muito maior do que a zona que está a amarelo, que estão os grandes desafios, que estão aquilo que ele chamou as verdades que ainda são desconhecidas. Eu tenho muitas dúvidas se o sistema que estamos a montar, a construir hoje em dia, o nosso sistema de educação, a forma como estamos a educar as gerações futuras, se exploram, se os treinam efetivamente, se lhes dão as capacidades para estudarem estes grandes desafios, estas verdades desconhecidas. Tenho muitas dúvidas que um sistema de ensino, por exemplo, muito focado na repetição, na insistência, no marranço, se quiserem, o estudar para o objetivo do teste, o estudar para a nota, que isto nos leve a algum lado, e tenho pena que não seja um sistema que promova muito mais a criatividade e toda a parte relacionada com a recriação. Uma problemática muito, muito recente que tem tudo a ver com os rankings, digamos assim. Para que é que servem os rankings das escolas? E colocamos miúdos, eu tenho filhos pequenos e preocupa-me solenemente o facto de haver exames nacionais do 4º ano e do 6º ano que não servem absolutamente para nada. Poderá servir para os rankings das escolas, que poderá servir também para definir quem são depois, por onde é que vamos, por onde é que os nossos filhos vão, orientados para uma outra licenciatura em onde é muito difícil entrar. É para isso que isso serve, é para isso que servem essencialmente os rankings, mas tenho muitas dúvidas que esta forma, promova efetivamente, ou sirva para promover o avanço no conhecimento. E a mensagem que eu gostava de deixar, se é que posso dizer alguma coisa, acredito fielmente que a melhor forma de avançarmos no conhecimento é precisamente desprendermos-nos dele. E esta era a mensagem precisamente que eu gostava de vos deixar. Termino da forma que prometi, Frank Zappa, com uma citação: "Art is making something out of nothing and selling it." Foi mais ou menos o que eu estive aqui a fazer hoje. Muito obrigado, boa tarde.